Muito obrigada, senhor presidente, deputado Valdec Carneiro. Sem dúvida nenhuma, a gente se apropriar desse púlpito é falar do que impacta, na verdade, a vida das pessoas na nossa sociedade. E eu preciso trazer aqui um tema que é de fundamental relevância, que é o suicídio. A gente está no Setembro Amarelo. Muitas vezes as pessoas preferem não tocar nesse assunto porque é um assunto tabu, que gera muita dor na família, que gera muita dor também nesses espaços institucionais, onde o número de suicídio é cada vez maior, mas a gente precisa não só fazer o diagnóstico do suicídio, mas também, enquanto uma casa legislativa, precisa apresentar concretamente iniciativas para que possa superar essa lógica de adoecimento mental, da saúde mental da nossa população. Por isso, senhor presidente, apresentei para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio de Pessoas LGBTIs. Por quê, senhor presidente? A gente tem, concretamente, os dados do Grupo Gay da Bahia, que revela que no ano de 2017, 445 mortes de LGBTI no Brasil. Dentre essas 445, 58 foram suicídios. Ou seja, são debates que precisamos fazer, afinal de contas, a saúde mental é algo que essa casa precisa, sim, intervir, impactar também e corresponsabilizar o governo do Estado a pensar nesse tema. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê todos os relatórios apresentados, por exemplo, o relatório Transsexualidade e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, do Departamento de Antropologia e Arqueologia, da Universidade Federal de Minas Gerais, revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram cometer o ato. Já a pesquisa realizada pelo Colégio Court da Irlanda apontou em seus resultados que cerca de 40% dos LGBTIs já pensaram em suicídio. Ou seja, é algo que as pessoas passam concretamente nas suas cabeças e que a gente precisa ter políticas públicas para evitar efetivamente que isso ocorra. Então, senhor presidente, diante disso, também, ao apresentar aqui na última semana com relação ao debate de suicídio na nossa sociedade, tivemos também a iniciativa de apresentar um outro projeto que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas e Autoinfligidas, que institui o Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental, visando atender as demandas psicossociais da comunidade policial do Estado do Rio de Janeiro. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o nosso debate aqui, principalmente enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, mas também ativista de direitos humanos, todos os nossos questionamentos à política pública de segurança é contra a política pública de segurança, é contra toda e qualquer falta de prevenção, investigação e inteligência. A nossa crítica não é contra necessariamente aos policiais, e é por isso que a gente apresenta, inclusive, esse projeto de lei, porque o suicídio também é resultado de uma política pública de segurança que faz com que a saúde mental dos agentes de segurança seja atingida de maneira fatal. É disso que a gente está falando. E esse programa de prevenção ao suicídio para a comunidade policial é fundamental, porque é um programa completo, que inclusive inclui o debate dos sofrimentos psíquicos, porque a gente precisa falar de prevenção. Uma pessoa que está colocada objetivamente em operações policiais quase que cotidianas, infelizmente, ela não vai conseguir, diante da sua humanidade, porque a gente acredita na humanidade das pessoas, se manter com a saúde mental
da melhor maneira possível. Então, senhora presidenta, a gente apresenta esse projeto, esse programa aqui dentro da casa, e a gente espera que seja acolhido, principalmente por aqueles deputados e deputadas que fazem aqui a defesa dos policiais. Eu quero ver se eles vão fazer a defesa da saúde mental desses policiais. É um desafio mesmo, porque na Comissão de Direitos Humanos, sob a minha presidência, a gente pensa sim em como proteger a vida desses policiais. E aí tem, senhora presidenta, um relatório publicado no último dia 29 de agosto pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da UERJ, que revelou a questão preocupante do suicídio entre esses profissionais de segurança, um fenômeno que não recebeu e não mereceu qualquer ação na política pública do Estado do Rio de Janeiro. É por isso que nós estamos aqui provocando o governador do Estado para um debate que é muito importante, não só o governador do Estado, mas também todos os deputados e deputadas que, de fato, defendem a vida dos agentes da segurança pública. Então, teve, senhora presidenta, dos 19 estados da federação, o Rio de Janeiro figurou em segundo lugar no número de mortes voluntárias registradas, ficando apenas atrás de São Paulo. Ou seja, a posição do Rio de Janeiro, com 15 casos reportados contra 19 casos de São Paulo, nos revela o tamanho do problema que a gente tem em termos de saúde mental dos agentes de segurança. Então, a gente está aqui apresentando esse projeto para a prevenção, porque a vida saudável das pessoas e saudável mentalmente é uma preocupação é uma preocupação dos direitos humanos, é uma preocupação dessa gestão à frente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa e, portanto, um trabalho fundamental e urgente, porque, concretamente, o sofrimento psíquico, a saúde mental impactada por essa lógica de trabalho concreto na segurança pública que prevê o confronto e não prevê a prevenção, a inteligência e a investigação, é algo que adoece os policiais. Parece que só o governador não sabe disso. E aí, senhora presidenta, também trazer um outro debate, inclusive, para que a gente possa ampliar esse debate sobre saúde mental dos policiais, aprovamos hoje, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública com esse tema, que será, a gente ainda vai marcar a data, porque a gente precisa que todos os atores envolvidos nesse tema sejam consultados e que transforme num diálogo amplo na sociedade, porque a audiência pública, diferente daquilo que muitas pessoas acham, é para ouvir a população, é para ouvir aqueles e aquelas que são diretamente impactados sobre esses temas. Então, a gente aprovou essa audiência pública. E aí, senhora presidenta, eu não poderia deixar de falar que essa semana a gente também aí teve os 40 anos da lei de anistia, algo que é fundamental no momento em que a gente vê o presidente da República, já ia falar governador, mas não foi, né? O presidente da República, nesse momento, e de toda a sua história, que inclusive o levou a ser presidente do Brasil, a exaltação de torturadores da época da ditadura militar. E aí, senhora presidente, nós fizemos uma audiência pública essa semana com esse debate, com várias instituições, OAB, aqueles e aquelas que participaram da Comissão de Memória e Verdade e Reparação, ou seja, familiares, filhos, enfim, familiares das vítimas da ditadura, sejam aqueles que foram assassinados concretamente ou aqueles que estão desaparecidos e que supostamente foram também assassinados. Então, senhora presidenta, fizemos essa audiência pública, nos acolheu na casa a Ordem dos Advogados Brasileiros, então fizemos em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB esse encontro, esse debate com esses familiares, porque a gente precisa falar o tempo inteiro que precisamos não esquecer do massacre que o Estado brasileiro cometeu com a ditadura militar,
com o governo militar. Isso para a gente é algo que é fundamental. O que a gente fez também essa semana com relação a esse tema foi participar de um evento muito importante na Associação Brasileira de Imprensa, que tematizou o debate da ditadura militar e o quanto que a gente precisa reagir nesse momento de afirmação e reafirmação dos preceitos ditatoriais e fascistas que ocorreram lá atrás por parte do próprio presidente da República e de muitos dos seus associados nesse mesmo partido político que prega a violência como a ação concreta do Estado. A gente não pode fazer ou acreditar ou aceitar que o Estado seja ele próprio o agente da barbárie. Hoje, Jair Messias Bolsonaro, à frente da presidência do Brasil, promove a violência, promove, sim, a tortura ao homenagear Ustra, ao negar a existência da ditadura militar que matou muita gente em solo brasileiro. Portanto, senhora presidente, para não esquecer e para que não se repita ditadura nunca mais. Muito obrigada.